O verdadeiro Satoshi Nakamoto é um desses aqui, ou querem que seja. E aí galera, me chamo Vinícius, e para quem não conhece, Satoshi Nakamoto é o pseudônimo usado pelos criadores ou criador do Bitcoin, cuja sua verdadeira identidade continua sendo um mistério. O nome foi usado para criar o white paper original do Bitcoin em 2008, que é esse aqui, que está aqui aparecendo. Se vocês quiserem ler, só que não sabem inglês, tem esse documento que é a tradução de tudo que Satoshi Nakamoto escreveu naquele documento. E nesse white paper, Satoshi Nakamoto explica a implantação do primeiro software do Bitcoin e em 2009 ele lança a criptomoeda. A verdadeira identidade de Nakamoto nunca foi revelada e permanece um enigma no mundo das criptomoedas. Estima-se que tenha extraído cerca de 1 milhão de Bitcoin nos primeiros dias da rede. Isso significa que nos primeiros dias ele minerou 1 milhão de Bitcoin. Você tem noção do que é isso? E pela cotação de hoje ele se tornaria uma das pessoas mais ricas do mundo. Tem uma estimativa que se o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares, Satoshi Nakamoto teria 1 trilhão de dólares em Bitcoin. E nesse vídeo eu trouxe algumas pessoas que a mídia acredita ser os possíveis candidatos ao criador dessa criptomoeda. O primeiro é Nick Szabo, é um cientista da computação, jurista e criptógrafo, conhecido por suas pesquisas sobre os contratos digitais e moeda digital. Ele é acreditado por desenvolver o conceito de contratos inteligentes, que são contratos autoexecutáveis com os termos do contrato escritos no código. Nick propôs pela primeira vez a ideia de contratos inteligentes em 1994, em um artigo intitulado Smart Contracts Building Blocks for Digital Markets. Nick também é conhecido por seu trabalho em moeda digital e criptografia, e é considerado um pioneiro em dinheiro digital. Ele criou um precursor do Bitcoin, chamado de BitGold, que ele descreveu em uma série de postagens de blog no final dos anos 90. E faltou eu escrever. Então vou escrever aqui. Nick foi um dos precursores dessa moeda digital. Nick é considerado por muitos como um candidato provável para a verdadeira identidade de Nakamoto, mas ele mesmo já negou isso várias vezes. Do meu ponto de vista, eu acredito que Nick não seja o criador do Bitcoin. E o pessoal aqui desse blog também acredita que não. Segundo o que eles relatam aqui, não há evidências que comprovem que Nick seja Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin. Entretanto, devido a ele participar da comunidade Cypherpunk, nos quais Satoshi Nakamoto também estava presente, e a maioria das pessoas que eu vou citar nessa lista, e evidentemente ter introduzido vários conceitos que foram cruciais para a implementação do Bitcoin, algumas pessoas sugerem que ele possa ser o próprio Satoshi Nakamoto. Olha essa teoria. Acreditam que por conta das suas iniciais ser Nick Szabo, serem Satoshi Nakamoto ao contrário. E aí, você acredita nessa teoria? Eu acredito que não, não tem nada a ver. Até o próprio Elon Musk, em um podcast, sugeriu que Nick Szabo poderia ser o Satoshi Nakamoto. Ele cita que você pode observar a evolução das ideias antes do lançamento do Bitcoin e ver quem desenvolveu. Obviamente, não sei quem criou o Bitcoin. Parece Nick Szabo. É provavelmente mais do que qualquer outra pessoa responsável pela evolução dessas ideias. Ele diz não ser Nakamoto, mas parece ser o mais responsável pelas ideias por trás do Bitcoin do que qualquer outra pessoa. A segunda pessoa dessa lista é Ralph Finney. Foi um programador de computador e um dos primeiros contribuidores do Bitcoin. Ele foi uma das primeiras pessoas a executar o software de Bitcoin e foi um membro ativo da comunidade nos anos seguintes à sua criação. Ralph Finney também foi desenvolvedor do software de criptografia PGP, que eu esqueci de colocar aqui, que eu vou colocar agora. PGP. Pronto. Que é amplamente usada para proteger as comunicações por e-mail. Ele era uma figura bem conhecida na comunidade de Bitcoin e foi reconhecido por suas contribuições para o seu desenvolvimento. Ele também foi um defensor vocal do Bitcoin e escreveu extensivamente sobre o potencial da tecnologia em vários fóruns e plataformas de mídia social. Ralph Finney negou as alegações de que criou o Bitcoin, mas reconheceu ter recebido a primeira transação de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Uma pena que ele faleceu em 2014 devido a complicações de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa das células nervosas do cérebro e da medula espinhal, que controla o movimento muscular. Ele foi amplamente respeitado e homenageado na comunidade Bitcoin.
Agora chegamos a Dorian Nakamoto, o maior meme, o símbolo do Bitcoin. Dorian Nakamoto é um engenheiro físico e nipo-americano, aposentado, cujo nome foi apresentado como potencial Satoshi Nakamoto em um artigo de 2014 de Liam McGrath-Goodman, na revista Newsweek. Dorian Nakamoto negou as acusações, afirmando que nunca tinha ouvido falar de Bitcoin antes da publicação do artigo e que não teve envolvimento na criação da criptomoeda. Ele também disse que não era fluente em inglês e sentiu que o entrevistador interpretou suas declarações fora de contexto. Apesar de sua negação, acabou gerando muito hype na época sobre essa notícia, e jornalistas, influenciadores e pessoas que já seguiam o Bitcoin na época acabaram vigiando a casa de Dorian Nakamoto 24 horas por dia, tentando contactá-lo para fazer entrevistas. A atenção causou muito estresse para ele e sua família, e ele posteriormente procurou aconselhamento jurídico para lidar com a situação. E tem muitas coisas que tiram ele de ser o Satoshi Nakamoto. O ex-físico nunca usou uma carteira ou uma chave privada pertencente a Satoshi Nakamoto. E segundo a entrevista, é improvável que o físico possua conhecimento de criptografia, tecnologia peer-to-peer ou moedas digitais. Além disso, o criador do Bitcoin precisaria de habilidade de engenharia informática acima do nível do ex-físico. Seus estilos de programação e métodos de comunicação também são muito diferentes. Embora Dorian fale inglês fluentemente, sua entrevista com a AP revelou uma compreensão limitada do idioma. E aqui eu trouxe um pedaço da entrevista. Vou mostrar para vocês. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. And if you look at the time span, 2001, when it was supposed to be developed, I wasn't there. I was working for the government through a contracting company. I just believe that somebody put that fictitious name in there. Satoshi Nakamoto and Bitcoin. Atualmente ele já foi descartado da lista, mas como ele é um meme, eu coloquei ele aqui, né? Porque eu acho que ele só foi selecionado por conta do sobrenome. Hoje em dia ele se tornou uma pessoa privada e se sabe muito pouco sobre sua vida. Craig Wright é um cientista da computação e empresário australiano que afirmou publicamente ser Nakamoto. Craig fez as reivindicações pela primeira vez em 2016 e depois forneceu algumas evidências técnicas para apoiá-las. Craig tem sido uma figura controversa na comunidade de criptomoedas e suas alegações de ser Nakamoto foram recebidas com grande ceticismo. Muitos especialistas na área afirmaram que as evidências apresentadas por ele são insuficientes para provar sua afirmação, e alguns acusaram de fraude. Na época, estavam discutindo sobre a quantidade da taxa que estava acontecendo no Bitcoin, enquanto alguns queriam que aumentasse o tamanho do bloco para diminuir as taxas. Uns do grupo que estavam corrigindo os erros do Bitcoin queria que não mexesse no tamanho do bloco. Então, uma parte do grupo queria que aumentasse o bloco, outra parte queria que continuasse da mesma forma. E nessa época, Satoshi Nakamoto acabou mandando uma mensagem para esses usuários em 2016, dizendo que não era para aumentar a capacidade do bloco. E do nada surgiu esse Craig, e ele apoiava o lado que queria aumentar a capacidade do bloco. Essa informação vocês vão entender melhor nesse documentário Moeda Digital, o Mistério do Bitcoin, que tem na HBO. E ele também dá uma suspeita de uma nova pessoa que pode ser Satoshi Nakamoto. Então eu recomendo muito que vocês assistam. Agora vamos falar de Adam Back. Ele é um cientista da computação britânico e especialista em criptografia, que esteve envolvido no desenvolvimento de vários projetos da blockchain e moeda digital. Ele é mais conhecido como criador do Hashcash, um sistema de prova de trabalho usado para prevenir spam e ataques de negação de serviço, que foi proposto em 1997 e mais tarde serviu de inspiração para o mecanismo da mineração do Bitcoin. Adam é uma figura respeitada na indústria do blockchain e criptomoedas, e esteve envolvido em vários projetos e empresas. Ele também é um membro ativo da comunidade Cypherpunk. E se vocês pedirem aí nos comentários, eu trago um vídeo específico sobre essa comunidade Cypherpunk. Mas a maioria que eu estou listando aqui estava envolvida. Era um grupo de ativistas e tecnólogos que defendiam o uso da criptografia para proteger a privacidade e a liberdade civis. E sobre o Adam Back, nesse documentário que eu falei para vocês na HBO, relata que ele foi uma das pessoas que teve
maior contato com Satoshi Nakamoto e que ele é a única pessoa que está no white paper que ele cita. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, um sistema Proof of Work similar a Adam Back's, a Hashcash. E eu aconselho muito você assistir esse documentário, que tá na HBO. Mas no meu ver, eu ainda acredito que ele não seja... Olha, eu esqueci de botar aqui criador do Hashcash. Tô apertando agora. Mas eu acredito que ele não seja o criador do Bitcoin. Porque ele está muito envolvido no meio. Ele tem empresas. Ele está muito envolvido no Bitcoin. Ele criou até uma empresa, a Blockstream. E eu acredito seriamente que ele não estaria envolvido tão profundamente no Bitcoin que, se não, uma hora ou outra ele seria identificado. Existe também o Wei Dai, que é o criador do B-Money. Ele é um cientista da computação e um criptógrafo, conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento da moeda digital. Ele é mais conhecido por seu trabalho em dinheiro digital e sistemas de pagamento eletrônico, e é considerado um dos pioneiros do campo. Não se tem uma imagem, uma foto, nada que mostre quem realmente ele é. E a contribuição mais notável que eu citei foi a criação da B-Money, um sistema de dinheiro eletrônico anônimo e distribuído proposto em 1998. O conceito da B-Money serviu de inspiração para o desenvolvimento do Bitcoin, e muitas das ideias apresentadas no B-Money de Dai foram posteriormente incorporadas ao white paper do Bitcoin, e ele já negou que não era Satoshi Nakamoto. E até os dias de hoje ele faz parte da comunidade Cypherpunk. E o último é Peter Todd, e esse é o novo cara que a HBO citou como sendo Satoshi Nakamoto. Peter Todd é um desenvolvedor e criptógrafo que começou a contribuir para o código do Bitcoin em 2012. Ele se autodenomina Cryptochronomancer no X, em referência ao seu trabalho com registro de tempo em blockchain. Todd se destacou na Guerra dos Blocos do Bitcoin que ocorreu em 2015 a 2017, que ele defendia a manutenção do limite de 1 MB nos blocos do Bitcoin, ao lado dos nomes como Adam Back e a empresa Blockstream. Entretanto, o grupo oposto queria aumentar o tamanho dos blocos para permitir transações mais rápidas e baratas. Qual foi o resultado disso? O resultado foi a criação, por parte do grupo oposto do Bitcoin, o Bitcoin Cash, uma moeda que surgiu após o hard fork do Bitcoin, defendida por Daniel Fraga e que vem perdendo valor de mercado desde a sua criação. E eu vou trazer um vídeo só falando da Bitcoin Cash. Esse cara está envolvido em quase tudo do Bitcoin. Ele tem muitos envolvimentos lá dentro. Ele estava junto na equipe que resolveu alguns problemas do Bitcoin. E nesse documentário, no final dele, cita esse cara como Satoshi Nakamoto. Mas eu não vou contar aqui, eu vou deixar que vocês assistam, porque esse documentário é muito bom. Assistam e tirem suas próprias conclusões de quem é Satoshi Nakamoto. Então é isso que eu tenho para falar sobre qual é a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto. Agora, sobre a minha opinião, eu acredito que nenhum desses seja Satoshi Nakamoto. E se for, ele é muito bom em manipulação e esconder segredos. Porque uma pessoa para estar envolvida no Bitcoin, ter seu nome já mostrado na lista de pessoas que seja o criador, tem que ser muito frio para conseguir manter isso em segredo por muito tempo. Esse foi o vídeo, tchau.